Shabbat Shalom para todos os presentes. Estamos aqui com o senhor Yaron, a senhora Regiane, o senhor Esdras Vinícius em Canoas e o senhor Atos Baruch. Estamos aqui compartilhando um dia de descanso, Shabbat, com a família Rodrigues. Senhor Yaron, esta semana, como foi essa semana de Shabbat para você? Essa semana foi ótima. E o café da manhã tá ótimo. Sobre frases, recentemente, eu não li nenhuma até agora. O máximo que eu posso falar é você seguir em frente e ser você mesmo pra você se cuidar. Ser sempre positivo e nunca pensar nas coisas negativas. Quem pensa negativo tá condenado a ficar preso no passado. Muito bom. E o seu slogan? Uma boa vida, bom Shabbat, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e cuide bem do seu micro. Muito bom, obrigado, senhor Yaron. Um ótimo café da manhã. Senhora Regiane, um bom dia, apenas um bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos, Shabbat Shalom. É muito bom estar com vocês mais uma vez, estar aqui gravando mais um vídeo com a família. E Atos. Atos Baruch. Esse café está agradável? Tá sim, bom dia. Tá ótimo o café da manhã. E aí, me fale alguma coisa da semana pra gente? Bem, Shabbat Shalom a todos. Hoje a gente vai falar sobre memorização. Como que a gente pode fixar um conteúdo, seja para aprender, para passar numa prova, ou até mesmo aplicar na nossa vida. É repetição. O segredo é simples. É só você repetir aquele mesmo comportamento todos os dias que você nunca vai esquecer. E você vai estar cuidando do seu cérebro também, entendeu? Para evitar doenças futuras lá na sua idade mais avançada, entendeu? Então assim, sei lá, se você quer passar num concurso daqui a 3 anos, comece a estudar hoje o mesmo conteúdo, não o mesmo, mas vai mudando, mas revise sempre, faça anotações constantemente, para qualquer coisa da vida. Se você quer correr muito, corra aquela mesma quantidade de quilômetros todo santo dia que você vai ficar perfeito. É aquele ditado, a repetição leva à excelência, entendeu? Então assim, repita quantas vezes for necessário para você se tornar excelente naquilo e você nunca esquecer e não ter problemas no seu cérebro lá na frente. Então cuide do seu cérebro e cuide de si. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, um ótimo café, está agradável? Sim. Muito bom mesmo, um bom café da manhã. Senhora Regiane, essa paraxá desta semana, esta porção, essa instrução, o que tem a nos falar? A porção da semana é Ler Lehá. Essa é uma das minhas favoritas, assim, tá em durante 3, né? Eu comecei algumas semanas atrás. Ela é a terceira favorita, porque eu tenho Bereshit, Noah e Ler Lehá. Ler Lehá vai falar sobre a vida de Abraão, ou Abraham. Abraham, ele foi intenso e ele tinha características que chamavam a atenção do Eterno. Mas antes disso, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Obrigado por nos assistir. Comentem, curte, compartilhe. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, que o YouTube não funciona sem o sininho. Tem isso, hein? Dá essa força aí pro canal. Muito obrigada. Voltando, né, pra porção que é Ler Lehá. Ela é bem, assim, é muito grande essa paraxá, ela é enorme, são muitas horas de leitura, de estudo, mas eu vou tentar fazer um apanhado geral sobre a vida de Abraham. Abraham, ele morava em Ur, já casado com a Sara, quando o Eterno disse, vai, só vai, tipo assim, vai, pra onde eu te mandar. E ele segue viagem junto com Sara e o seu sobrinho chamado Lot. Alguns rabinos especulam que Ló e Sara eram irmãos. Outros acham que não, que era simplesmente filho de um outro irmão de Abraão. E que Sara também era possivelmente sobrinha de Abraão e não irmã de Abraão. Ela é filha de um irmão de Abraão. E assim, naquele período era permitido irmão casar com irmã, tio casar com sobrinho e tal, era tudo permitido. Quem trouxe a proibição foi Moisés no deserto, depois. E lembrando que Abraham, ele era a 10ª geração depois de Noé, né? E Noé já havia, né, deixado de existir há 10 gerações, e então ele aprende com o descendente de Noé, que é o filho de Noé, chamado Melquisedeque na Bíblia, mais conhecido no hebraico como Shem. Shem, ele
ele tem uma história muito forte também dentro dessa paraxá, que o Eterno o acolheu e o tornou rei ali da terra onde depois fica conhecido como Canaã, em seguida a Palestina ali, aquele território ali que é o espaço da Palestina e Israel. E o Eterno, ele diz para Abraão ir sem medo, somente pega tudo e vai. E Abraão, quando o Eterno dá ordem para Abraão, Abraão já entendia que o Eterno era um, e Abraão já ensinava, e Abraão já tinha passado por 7 testes. Foi colocado 7 provações antes dele seguir essa viagem. E assim, uma das mais intensas foi quando ele era ainda muito pequeno, que o rei Nimrod lá, Nirod, que se cometeu o pecado da abominação das abominações, é um pecado que o Eterno não costuma perdoar, quando ele se auto-intitula Deus. Ele dizia que era um Deus, criou a Torre de Babel ali e tal, e dizia que queria ser adorado como um Deus. Então ele descobre que tinha esse garoto que não acreditava nos deuses, nos ídolos, nem mesmo nele, e coloca então Abraão, ainda bem pequeno, dentro da fornalha. Ele é condenado à morte por fornalha. E quando Abraão está lá dentro da fornalha, é dito que quando ele caminhava, por onde ele passava, florescia um jardim. É bem bonita, é bem poética essa passagem no Midrash, assim, os rabinos contando. E já mostra como ele seria um desafio para Nirod, e ele é condenado à prisão. E assim, a história de Abraão antes do início ali, do que está na Bíblia, ela foi bem intensa, né? Ele quebrou os ídolos que o pai dele fabricava, que o pai dele era fabricante de ídolo, e ele diz que quem quebrou foi aquele ídolo maior que não tinha face. E o pai dele então fica furioso e ele é levado a julgamento por isso. E aí, devido a ele ter essa crença já muito cedo, o Eterno então percebe que ele tem características de que pode introduzir o monoteísmo através desse servo tão grande, né, Abraão. E o Eterno abençoou Abraão com muita riqueza. Ele era um homem muito próspero, ele era bom nos negócios e tudo que ele tocava crescia, né, vinha abundância, e ele então gerou assim muita influência a ponto de ser convidado pelos faraós a ficar hospedado em sua residência particular. Ele tinha amigos, né, que eram reis, ele tinha amigos que eram comerciantes, e ele era um grande, vamos dizer assim, da época, um grande empresário. Tinha muitos empregados, muitos servos, e o seu sobrinho Ló, como ele não tinha filho, seria o herdeiro ali de Abraão. Abraão tem a história, assim, uma das histórias mais belas, porque tudo referente ao Eterno, sobre o Eterno ser o único Deus, começa a partir de Abraão. E o Eterno faz um teste, faz uma promessa, né? É bonito lá quando você lê que o Eterno dá flores, e essas flores se chamam promessas. E ele encheu Abraão, né, com a ideia dessas promessas que foram, quando ele olhou para o céu, tinha 70 estrelas. E o Eterno revela para Abraão: esses são seus 70 descendentes que vão descer para o Egito. E Abraão fica triste porque ele não se sentia à vontade no Egito. E o Eterno fala: mas não se preocupe, agora olhe de novo para o céu. E o Abraão olha para o céu e ele diz: mas e agora são tantas estrelas que não dá mais para ver. E o Eterno fala para Abraão: essa é a tua descendência após saírem do Egito. Isso dando sinal de que e vai se espalhar por todo o mundo. Tua descendência vai alcançar até os confins da terra. E Abraão fica ali feliz com essa promessa, porque ele acreditava em tudo que o Eterno dizia para ele, em tudo que era revelado para ele. E então o Eterno se alegrava com Abraão por ele ser uma pessoa digna, justa, bondosa, mas o Abraão ainda não tinha um descendente, né? Então o faraó percebe que Sara é muito bonita e quer casar com Sara, mas o Eterno fica mandando pesadelos à noite. A história é muito cheia de detalhes. E o Eterno mandava pesadelos para o faraó para que ele não tocasse na Sara. E detalhe, é dito lá no Midrash que toda a corte de faraó sentia pesadelos. Então o faraó chama Abraão no dia seguinte e falou: ô Abraão, você falou que era sua irmã, mas o seu Deus falou para mim que ela é sua esposa. Você queria o quê? Cometer uma guerra? Porque Abraão tinha poder de gerar uma guerra. Tão forte era a influência dele entre os reinos já naquele período. E então a Sara, com a sua beleza, né, estonteante, deixava os reis e os poderosos todos apaixonados por ela ser muito bela, muito bondosa, uma ótima esposa. E
ele sentia a necessidade de dizer que eles eram irmãos porque ele tinha medo de dizer que era esposa e ela ser roubada e ele assassinado. Então ele inventava essas histórias para tentar sair vivo ali enquanto estava passando por Egito. Ele não contava que o faraó, né, que foram 2 vezes que isso aconteceu com Sara, iria se apaixonar por ela. Mas aí o que acontece é que com a grandeza do Eterno ele trouxe para Abraão a filha do faraó, a chamada Agar, e Agar ficou ali com o faraó, né, achando que iria governar porque ele não tinha meninos e tal. Então ele prefere entregar a filha dele para Abraão. E Abraão depois se casa com Agar. Ela vira não uma segunda, né, não existia essa ideia de segunda esposa, mas uma esposa legítima de Abraão. E ela tem o filho Agar com Abraão, o filho, Ismael, né, o primeiro filho com Abraão. E dali ela achava que, né, todos achavam que iria ser uma vida perfeita agora que ele tem um primogênito, mas Sara engravida logo na sequência e não fica legal. Eu vou parar por aqui porque a porção é muito intensa, muito grande. E aí a separação dos filhos aí, quando Sara percebe que Ismael e Isaac podem não ser irmãos tão felizes, então Sara pede a separação, que ela como matriarca tinha esse direito. Mas é isso, a história de Abraão ela é muito rica, muito intensa. Estudem, pesquisem, se informem, que vocês vão estar, através da história dessas primeiras histórias que são contadas na Bíblia, riquíssimas, vocês vão estar entendendo como que é a vida de um monoteísta. Ela é basicamente a vida de um nômade, né? Ele era um nômade no deserto, ele não tinha um reino, ele não tinha uma terra para assentar e dizer que era sua. E ele valorizava cada dia, ele valorizava cada coisa que ele adquiria. Por isso ele era rico, porque ele era grato por tudo aquilo que ele possuía. Então, na semana que vem a gente continua e vamos tentar imitar Abraão nesse sentido de gratidão, ser grato com o que a gente tem, porque isso mostra uma grandeza de riqueza em nossas vidas. Mas tenha uma boa vida, uma boa semana, estude a Torá, seja uma pessoa boa, faça caridade. Isso também estica a sua vida. Muito bom, senhora Regiane, um ótimo Shabbat para a senhora, um bom café da manhã. Senhor Esdras Vinícius, como está Canoas? Como está tudo por aí? Nos conte, nos fale. Bom dia, pessoal, tudo bem? Cá estou eu hoje, num bairro diferente. O nome desse bairro aqui é General Rondon, em Canoas. Bairro classe alta. É um bairro bem bonito, muito bonito. Nossa, esse bairro aqui é apaixonante. Tem casas assim nesse estilo tradicional, enfim. É muito bonito aqui. E pessoal, seguinte, o vídeo de hoje é sobre uma coisa muito interessante que aconteceu essa semana. O queridíssimo Donald Trump, o clássico laranjão, simplesmente venceu as eleições. Ele agora é de novo, presidente dos Estados Unidos. Isso é importante. O que eu achei bem legal também foi o fato do pessoal simplesmente, no mundo inteiro, né, começar a dar um cessar-fogo. Por exemplo, parece que a guerra da Ucrânia vai ter começaram já movimentações para ter um fim, mas casos muito doidos tem por aqui. Vamos ter também algumas negociações sobre, né, fins de conflitos no Oriente Médio, como por exemplo os Houthis vão parar de bombardear ali o petróleo, Israel e tal. É uma loucura. A gente, o que isso significa? Que podemos ter um mundo mais pacífico? Não. Porém um mundo mais tranquilo talvez, com mais seriedade para tratar dos problemas. E bom, pessoal, no geral, o que dá para dizer? Independente de ter um presidente novo, de ter um conflito novo acontecendo, fique o mais longe possível de conflitos, de coisas que vão te prejudicar e seja feliz. Viva! Viver é bom, gente. Sair do domingo, sair num sábado, que nem hoje, né? Hoje é sábado. Ir pra um lugarzinho assim, uma pracinha, bonitinha, tranquilo, num parque. Ficar ali, por exemplo, Capão do Cove, seguindo aqui direto. Vocês vão ter paz. Busquem paz sempre. Paz é muito importante, gente. Não importa o momento em que você esteja, a paz sempre vai ser sua melhor amiga. Pra você, pra sua família, pra todo mundo. E é isso, pessoal. Um abraço. Shabbat Shalom a todos aí, o café da manhã. E como a Regiane estava falando, saber falar não é de fato uma arte. Falar não sem machucar o outro e entender o não é complicado, mas é necessário.
Israel passou problemas tremendos de idolatria porque não sabia falar não. Você quer viver uma cidade como a nossa atualmente? Aprenda a falar não. É época de falar não. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a entender a realidade que está ao seu redor e a segurança que precisa ter. A segurança é fundamental. Tem princípios referentes à Torá que ensina você a como falar não, de que maneira falar não e em que ocasião. Então, vamos começar aí a ter uma semana diferente, acreditando que existe um Deus sobre a sua cabeça, como também existe sobre a minha, sobre todos, e que a situação, por pior que seja, o pior que venha a ficar, não dura para sempre. É tipo, aqui é um copo, se eu colocar café, vai chegar um momento que vai começar a transbordar. Por transbordar, vai molhar a mesa. Se molhar a mesa, vai começar a cair. Eu vou ser obrigado a parar de derrubar, colocar o café. Isso significa que nem tudo é para sempre, existe limite, existe a ordem do equilíbrio. A todos vocês aí, um bom Shabat, uma boa semana e ânimo. Shalom.